Vamos descobrir com o Randall, que já está aqui conosco, com esse jardim encantado. Seja bem-vindo, Randall. Muito obrigado. Você colocou planta, já muda, né? Já, não muda, muda o clima, né? É isso aí. E planta é amiga do verão? Muda muito o cuidado nessa época do ano? Olha, as pessoas têm bastante preocupação, mas a verdade é que não muda tanto. Claro, assim, você vai aumentar como a gente se hidrata mais, né? Por conta de uma necessidade física, a planta também vai aumentar um pouquinho a rega dela, sem exagero. Na dúvida, você que está em casa se perguntando, né, qual é a hora de regar, sempre é bom colocar o dedo ali em cima da terra. Vou pegar uma plantinha pequena aqui. Sempre que eu colocar o dedo aqui em cima e ele sair sequinho, né, eu vejo que já está na hora de colocar um pouquinho mais de água. Se eu coloco o dedo e ele sai sujo, ou seja, a terra está molhada e grudou no meu dedo, eu pulo aquele dia. Porque mesmo estando mais quente, normalmente todos os dias, vai ter os dias que chove bastante, por exemplo, ou durante alguns dias chove e acaba ficando um pouquinho mais úmido, então a gente tem que não seguir tanta regra sem pensar. Tem que ter mais contato, então, com a planta mesmo, colocando a mão na terra para descobrir o que ela precisa. Aproveitando para dar aquela olhada, aquela curtida, se desconectar um pouquinho da agitação. Esse é um dos papéis legais de você conviver com planta e ter um tiquinho de natureza perto de você. Desconectar do exterior e conectar, que afinal é um pedacinho de natureza. Sem dúvida, então, vivo, né? Vivo. Teremos dicas de como você pode manter as suas plantas hidratadas mesmo não estando em casa. Mas antes, a turma de casa mandou algumas perguntas para você, Randall. Então vamos começar com a pergunta da Juliana França. Ela diz o seguinte: minha peperônia está apresentando manchas pretas nas folhas. Eu tô regando a cada 2 dias. Isso tá errado? Olha, errado exatamente não tá. A peperônia, até por coincidência que eu venho pegando essa para mostrar para as pessoas a questão da terra seca, é uma peperônia. Essa planta ela é de ambiente interno, super tranquila para cultivar, porém, você vê que ela é toda gorduchinha, toda fofinha aqui, isso é água dentro dela. Então, regar a cada 2 dias talvez seja um pouquinho exagerado e essa mancha pode ser causada pelo excesso da água. Então, a minha sugestão é que você diminua a rega, faça o teste do dedinho de colocar aí para ver se está precisando realmente regar. Se perceber que a manchinha aumenta, você tira aquela folha, pode cortar ou tirar com o dedo mesmo para ela não passar para o restante da planta. Então, diminui a rega, descarta aquela folha que está afetada e fica de olho na saúde geral da plantinha. Mancha preta sempre significa excesso de água ou não? Normalmente sim. Claro, pode confundir com algum inseto, tipo um pulgão, alguma coisa parecida, mas a manchinha que apareceu ali no centro da folha, normalmente é o excesso de água. Próxima pergunta é da Maria Luísa Lima. Ganhei uma roseira da minha filha e ela está crescendo. Seria melhor replantar em um vaso maior? Seria. Tem uma fotinho ali, né? Se ela está realmente ficando bem alta, passar para um vaso maior ali, no caso, acho que ela posicionou a planta ali só para nos mandar a foto, porque roseira é para sol pleno, é uma planta de sol pleno. Então, tem uma florzinha seca ali no topo da planta, que é legal você cortar. Esse é um cuidado bom do verão também, né? Fazer a limpeza. Então, flor seca, galho seco, folha seca, retira. Nesse caso, vou aproveitar para pegar aqui, algo super, super importante, que os vasos tenham furos, né? Então, você vai escolher um vaso novo ou tem algum em casa, super importante que ele tenha os furos para sair o excesso de água e, antes de colocar a terra e a plantinha, fazer a famosa camada de drenagem. Aquela camada que vai por baixo. Aqui eu trouxe argila expandida, que é super fácil de encontrar, ou pode ser pedrinha também. Coloco aqui, vou até colocar um pouquinho só para... Coloco um pouquinho no fundo do vaso, aquela planta em cima e completo com uma terrinha nova. Então, quando a água chega aqui nessa camada de drenagem, ela escorre com facilidade e evita ficar com muito contato com as raízes para não apodrecer. Então, respondendo, passa assim para um vaso maior, retira aquela parte que está seca e põe a roseira no sol. Como eu sei que é momento de trocar de vaso? O que a planta me diz que ela precisa de mais espaço? Ela diz mesmo, viu? Ou ela começa a ficar desproporcional em altura, em tamanho, né? Muito diferente do que ela estava aqui no vasinho. Ou começa a soltar muita raiz por baixo, às vezes começa a deformar esses vasos de plástico, então a raiz começa a apertar por dentro, ela vai deformando o vaso. Então são alguns sinais que a planta te dá. Caso a pessoa não queira, ela está ficando muito alta, não quero mudar, eu posso cortar sem medo, que é super saudável para a planta, usando uma tesourinha bem limpa, bem afiada. Faço o corte e vou controlando o crescimento dela. Se eu quero que cresça assim, aí eu passo para um vaso maior e dou vida mais longa, né, e mais feliz, porque quanto mais espaço eu tenho aqui embaixo,
mais a raiz se desenvolve, mais a planta responde aqui por cima. Posso cortar sem medo? Pode cortar sem medo. Farei isso em casa, que eu tô com uma planta batendo no teto. Falei, meu Deus! Tesoura limpa. Tá. Certo? Faz o corte, beleza, e continua cuidando normalmente. Corto em algum local específico? Olha, é sempre onde você quer que ela combine ali com o ambiente, com o local. Então, se é uma planta com muita folhagem, por exemplo, qualquer ponto que você escolher tá valendo para fazer esse corte para controlar realmente o crescimento dela. A próxima pergunta é da Sônia Tereza. Minha suculenta está com algumas manchinhas. Qual deve ser a periodicidade da rega? De quanto em quanto tempo eu tenho que regar? Então, é o seguinte, a suculenta normalmente, quase sempre, a gente vai regar uma vez por semana. Eu trouxe até uma foto de uma suculenta, uma foto não. Uma suculenta. É que eu vi uma foto ali, bem saudável. Aqui a gente viu na foto que foi enviada, a planta está bem judiadinha. Eu acredito que ela não está sendo cultivada no sol, que é o local da maioria das suculentas. Então aquelas manchinhas realmente parecem ali um pulgão, alguma coisa que você tem que aplicar o inseticida e limpar. Mas a suculenta saudável tem essa aparência aqui, ó, bem gorduchinha, bem cheia de folha. E bem verdinha. E não muito esticadona, não muito, que a gente fala, não muito pernuda, nem muito pescoçuda. Ela tem que ficar assim, cheinha. Isso aqui é sinal que ela está no local certo, ou seja, no sol, fazendo a rega uma vez por semana. Então, no caso da suculenta, a terra, se eu colocar o dedo, ela estará seca? Se for uma vez por semana, sim. E tudo bem? A menos que o ambiente esteja muito molhadão, né? Muito úmido. Então aqui, por exemplo, para não ter erro, não vou fazer a rega para não molhar demais, mas eu jamais venho com a água e jogo em cima da minha planta. Eu venho do lado, molho a terra, essa uma vez por semana pode ser bem generosa, tá? Virei a garrafinha ali, beleza, só vou me preocupar na semana seguinte. Posso ser generosa, então, nessa rega semanal? Nessa rega semanal generosa, sim, com a planta no sol. Perfeito. E a próxima pergunta é da Yara Cristina. A minha zamioculca está caindo para os lados. Seria interessante colocar algumas varetas para ela crescer em pé? Essa pergunta é legal porque a zamioculca, ela é uma das plantas mais populares para o ambiente interno. Então é uma folhagem muito linda. Você vê que as folhas realmente estão bem caídas. Eu posso dar um passinho para o lado ali, claro, só para te mostrar sim. uma... Temos uma zamioculca? Isso, temos uma zamioculca aqui. Então, a da nossa amiga, ela tá com esses galhos, com as folhas bem caídos, né? Então, quando você fala em amarrar ou colocar vareta, eu até trouxe aqui umas varetinhas de bambu. Então, o que eu sugiro que ela faça, em vez de só colocar a vareta ou amarrar a planta dessa forma, então eu faço tipo de uma cerquinha. Aqui, ó, tá dando pra ver aqui? Tem uma vareta aqui. Dá pra ver, né? São 3 varetas. São 3 varetas. Colocou. Aí eu pego o meu barbante e ele vai ficar mais apoiado na vareta do que na folha propriamente dita. Eu vou virar para amarrar aqui, porque daí você não judia. Eu peguei um cinza para dar para enxergar, tá? Mas você pode pegar um verde, que vai ficar bem discretinho. Assim eu não machuco a planta, então? Aí porque ela fica mais apoiada aqui nas varetas, tá vendo? Ó. Então a planta já ficou do jeito que ela quer, em pé, fica mais bonita realmente, mais elegante, né? Então eu resolvi dessa forma. Ou, naquele caso da foto que ela enviou, a boca do vaso está muito larga, muito grande. É como se as folhas ficassem meio perdidas ali. Se não quiser fazer esse sistema da vareta, você que está nos vendo e tem uma planta dessa, posso passar para um vaso mais estreito, aí as folhas ficam mais próximas, ela consegue ficar mais em pé realmente, o que deixa a planta mais elegante. Preciso manter as varetas ou depois de um tempo eu posso retirar e a planta vai entender como eu quero que ela seja? Eu acho que naquele caso vai ter que manter, porque elas estão muito grandes e muito caídas. E realmente o vaso, às vezes a pessoa acha que não tem habilidade, ela não quer mudar, quer continuar com aquele vaso por alguns motivos. Então, vai colocar a vareta ali, naquele caso vai deixar, porque senão a folha volta a cair. No seu caso, as folhas estão para cima porque o seu vaso está do tamanho certo. Do tamanho certo, você vê que ele está bem cheinho aqui na base, sim. Ó. Bem cheio. Eu cortei algumas folhas antigas, essas partes marronzinhas que são folhas que foram cortadas, mas o vaso está bem saudável e bem bonito. Bem legal. Então, a nossa sugestão é essa. Vamos falar de rega? Pessoal que vai viajar agora nesse mês, né? Esse mês quente. Como que eu posso manter as minhas plantas hidratadas sem estar em casa? Então, a gente tem algumas alternativas. Claro que, assim, o ideal melhor seria que você encontrasse alguém para fazer a rega para você. Então, eu passo por isso bastante, por conta de viagem. E, para minha sorte, minha mãe é minha vizinha e adora planta. Então, para você que vai viajar e tem alguém para cuidar, ajude a pessoa reunindo as plantas no local mais fácil. Então,
pia da cozinha, chão do banheiro, lavanderia. Você fala, pessoal, olha, você entra ali, já pega o regador e pronto. Tá fácil. Só não posso, nessa hora, mudar o ambiente muito radicalmente. Pegar uma planta que vem na varanda, né, tomando um solzinho da manhã, por exemplo, e colocar num banheiro que não tem tanta luz. Eu tenho que mais ou menos imitar o ambiente que ela estava. Então, vamos supor, conseguir fazer isso, instruir, a pessoa ela vai lá e rega. Se eu não tenho esse anjo que vai fazer esse favor para mim, tem algumas alternativas. Eu trouxe aqui um truque bem legal, na verdade eu vou mostrar dois, ó. Vou abrir um pouquinho de espaço aqui. Talvez aqui pra gente conseguir ver melhor. Isso, ó. Então eu vou pegar dois vasinhos só para não ficar muito cheio aqui. Peguei uma garrafa plástica e barbante de algodão. Você pode fazer isso com lã também. Aí eu fiz os furinhos na tampa para não ter o menor risco, como eu pretendo, né? Se eu fosse viajar, ficar alguns dias fora, não ter risco de entrar mosquito. Se você vai usar um recipiente maior, uma panela, alguma coisa, coloca um plástico filme, passa os barbantezinhos. Você vê que eu já tinha deixado eles aqui, eles estão bem encharcados, ó. Você fez algo ou só colocou realmente? Só coloquei e aí ela vai, por capilaridade, né? É uma passagem mesmo da água pelo tecido. Então, para você que vai fazer isso em casa, o ideal é que a garrafa ou o recipiente estejam acima do nível da plantinha. Aí o barbante vai ser um condutor. Eu vou colocar ele aqui no vaso. Claro que isso aqui é para planta pequena, que não precisa ficar tão encharcada. Você coloca e enfia um pouquinho na terra, enfia um pouquinho na terra. Vou fazer aqui, ó. Isso, Vou pegar um pedaço de barbante aqui, ó. Existem vasos assim, que a gente compra já com esse sistema, né? Que são os vasos auto-irrigáveis. Isso, ó. Aqui deu pra ver, né? Aqui deu pra ver direitinho, ó. Então, só para completar, nesse caso aqui, vai ser um pouquinho de água para cada vaso. Então, qualquer uma das técnicas ou dos truques que você for fazer, o ideal é rego a minha planta antes, não precisa encharcar demais. Faço uma rega e aí coloco esse condutor aqui de água por capilaridade que vai manter elas hidratadas, pelo menos seca, ela não vai ficar. Você estava falando do vaso auto-irrigável, né? Aqueles que eles têm um compartimento embaixo, que a água fica ali escondidinha, ela também, só que ela faz o caminho inverso. Ali ela sobe pelo barbante e vem nas raízes pela parte de baixo. Agora, para quem é assim, que nem a gente que ama a planta e vai procurar uma solução, olha que legal isso aqui. É um PET gotejador de garrafa PET, tá? Vamos deixar bem claro. Super fácil de encontrar, baratinho, por quê? Eu testo tudo. Se você me falar de pegar a garrafa PET e virar ela no vaso com furo, eu testo para ver se dá certo ou não. Pode dar, mas pode dar bem errado. Pode sair a água ali de uma vez só, então você... encharcar a planta. Encharcar e você ficou tantos dias fora, ela vai voltar a ficar seca. Então, nesse caso aqui, olha que prático que é. A gente encaixa. Isso aqui vende em garden, floricultura, e é barato. Baratinho, bem barato. Aí aqui eu vou pegar a minha rosa do deserto. Ah, isso é legal para plantas maiores também, né? Jabuticabeira, frutífera. Aí, ó, acho um espacinho aqui no vaso e coloco. Olha lá a torneirinha. Ai, que legal! Olha lá, tá vendo? E quantos dias, em média, dura? Essa pergunta é a top que você fez. Qualquer uma das técnicas, não deixa para fazer na hora de viajar. Faz antes. Então, se eu deixar pingando tão pouquinho que nem tá aqui, talvez dure, sei lá, 3 dias, um dia. Se eu deixar mais aberto, vai durar talvez nem um dia inteiro. Então, tudo eu testo antes. Como eu te falei, assim, quem ama a planta vai fazer essa lição de casa. Testo, vejo quanto dura e aí eu consigo viajar tranquilo. Algumas alternativas chegam a durar uma semana. Então aqui também eu regaria a minha planta, deixo gotejando bem pouquinho. Uma gotinha caindo bem de leve. Aqui tá caindo mais. Nossa, essa técnica, ela visualmente parece mais eficaz. Esse PET gotejador, não é? Isso aqui é bem legal. É muito legal. Se você der uma olhada aí na internet, nas mágicas da internet, vai ver que tem uma solução que a pessoa espeta umas varetas, põe o cotonete, mas às vezes pode ser que a água cai, como eu te falei, de uma vez só. E aí a pessoa vai ficar, né, a planta vai acabar ficando, ela vai sentir. Não, e é um acessório muito simples, né? Simples você une na garrafa PET e pronto. Voltou de viagem, tirou, vê como que tá a planta, está precisando de água ou não tá. E aí, vida que segue. Lava, guarda bem, né, o gotejador. Tem gente, que nem eu, tenho bastante frutífera em vaso, como jabuticabeira, que eu amo, e é uma árvore super cultivada aqui no Brasil em vasos. Ama água. Então, essa solução do gotejador para jabuticabeira é maravilhosa.
Às vezes você dá um reforço ali com o regador, né? Sim. Mas pro dia a dia... Você mantém, então, com o gotejador. Voltei de viagem, minha planta passou sede. Tá seca, não tá legal. O que eu faço? Quais são os primeiros socorros que eu tenho que oferecer para a planta? A gente costuma imaginar que seria encharcar ela de água, algo que não vai resolver. Então você pode, aqui no caso dessa daqui, né? Que tá com as pedrinhas, bem bonitinha, fazendo um acabamento legal. Eu retiraria essas pedras, remexo um pouco aquela terra que tá ali paradona, às vezes ela vai ficar até um pouco dura, remexo e aí eu faço uma rega normal e vou voltando aos poucos. O que a gente falou da poda, a mesma coisa, vamos supor que essa planta, ela esteja, se ela começar a secar, vai ser pelas pontas, né? Todas elas começam quando falta água, ela vem da ponta da folha para dentro dela secando. Então, eu posso fazer uma poda que vai ajudar a planta a se recuperar mais fácil, porque quando a folha seca, ela não volta. Então, quando você retira isso, cortando partes da planta ou retirando folhas, você não exige tanto dela, ela consegue se recuperar mais fácil. E isso vale para folhas manchadas, folhas machucadas, eu retiro secas, retira, faz uma boa poda e aí passo a cuidar naquele sistema de rega, naquela periodicidade normal que você já fazia antes. Nada de exagerar, nem antes de viajar, nem depois de viajar. Perfeito. E existem plantas que ajudam a refrescar o ambiente agora, para ajudar a gente mesmo a ficar melhor nessa estação do ano tão quente? Você sabe que tem um ranking de plantas que melhoram a qualidade do ar interno. Isso é um pouco controverso, a gente fala que não melhora, estudos falam não melhora, só que a gente que convive, né, com muita planta sabe que, e eu já estudei isso, o cérebro reage muito bem a essa presença das plantas. Então, quando você entra num ambiente mais árido, só de olhar você já fala, ou não fala, mas não se sente tão confortável. Quando entra num local mais aconchegante com planta, você tem até o cérebro tem uma resposta mais positiva para isso. Então, essas plantas, aqui a gente tem o lírio da paz, que é super popular também para o ambiente interno, que é uma planta linda. É mesmo, muito bonita. É uma das que estão nesse ranking de que melhora a qualidade do ar interno. Então, um vasinho não vai fazer tanto efeito, ele é mais, vamos dizer, quase psicológico. Mais vasos, muito mais plantas, você aumenta essa sensação e realmente, quando a gente pensa em algo ou sente aquela energia, a gente se sente melhor. Aqui, eu trouxe o meu pulverizador, olha, vou fazer essa daqui, vou fazer no lírio da paz. Você falou de cheguei de viagem, né? A planta tá lá estressada e muito seca, mas não preciso nem esperar viajar para fazer isso, que é dar aquele banho que na natureza as plantas recebem da chuva, só que eu não quero te molhar, tá? Ó, pulverizo água na minha planta todinha. Essas tropicais, assim, adoram esse banho, ó. Não, e a gente também, né? O clima da casa fica gostoso mesmo quando a gente faz isso. Então, quando você tem várias plantas reunidas e consegue fazer essa... Isso aqui é um cuidado básico, tá? No caso do lírio e outras folhagens, uma vez por semana você fazer esse banho, ela já vai ficar bem, bem feliz, ó. Já não é melhor de olhar para ela e já falar... Totalmente. Já refrescou. A planta tá feliz, né? A planta tá feliz. A gente só não vai fazer isso em plantas que têm a folha mais aveludada. Mas outra queridinha aqui das casas brasileiras é a violeta. Aquela pequenininha que todo mundo tem na janela. Essa não gosta, então? De água na folha, não. Folha é peludinha, mas aveludada mesmo, a gente evita para não queimar, aí não fazer o contrário, né? Não provocar aquelas manchas, as queimaduras que a gente não quer. Randall, com dicas maravilhosas pra gente sempre. Muito obrigada, Randall. E você encontra muito mais no @VilaninaTV. @VilaninaTV. Um ótimo ano pra gente. E no YouTube tem, inclusive, ensinando a fazer o vasinho auto-irrigável, as podas, tudo, o ranking das plantas que melhora a qualidade do ar interno. Então, Instagram e YouTube. Vilanina TV. Vilanina TV. Nos dois, então. Siga o Randall e você volta, né, Randall? Sempre com a gente. Obrigada, viu? Prazer recebê-lo. Pra nós. Será.